Olá, alunos! Eu sou a professora Elia Mendonça e esse é o meu canal. Nesse vídeo, irei resolver as atividades de Química da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio, volume 3. Vamos lá? O tema da nossa aula é Termoquímica, medidas de quantidade de calor. Mas antes de iniciarmos as atividades da semana, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai receber todas as dicas que estou trazendo para você. Se você tiver alguma dúvida no decorrer das atividades, registre nos comentários, assim poderei ajudá-lo. Bom, quanto às medidas de quantidade de calor, sabemos que podemos medir a energia liberada ou absorvida em uma reação química. Sabendo que a energia liberada em uma reação aquece uma quantidade conhecida de água, é possível medir a variação da temperatura do sistema e também calcular a quantidade de calor transferida. Essa quantidade de calor nós chamamos de calor específico. O calor específico de uma substância corresponde à quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância, que também nós podemos chamar de caloria. Então, a quantidade de calor ela é dada por essa equação, onde nós temos Q igual a constante vezes M vezes ΔT, onde M é a massa da substância, Q é a quantidade de calor absorvida pela substância, C é a constante ou calor específico dessa substância e o ΔT é a variação da temperatura. Atividade 1. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml de café a 80 graus Celsius e 50 ml de leite a 20 graus. Qual será a temperatura do café com leite? Utilize o calor específico do café igual ao calor específico do leite, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Bom, inicialmente vamos lembrar de alguns conceitos. A quantidade de calor trocada entre os corpos deve ser igual a zero. A temperatura final dos dois será a mesma de equilíbrio do sistema, ou seja, a temperatura final do café com o leite. Vamos então aos dados. A massa de café são 150 gramas. A temperatura do café, 80 gramas. A massa do leite, 50 gramas. E a temperatura do leite, 20 graus. E temos aí o calor específico do café, que é igual ao calor específico do leite, que é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Bom, e para calcular a quantidade de energia, nós vamos usar a fórmula da quantidade de energia igual a massa vezes a constante vezes a variação de temperatura. Bom, mas para calcular, nós vamos inicialmente calcular a quantidade de energia do café, quantidade da energia do leite e depois vamos somar. Isso porque nós temos que a soma da quantidade de calor trocada entre os dois corpos é igual a zero. Então, vamos lá. Para cálculo do café, então, a quantidade de energia vai ser igual a 150 gramas vezes 1 vezes a variação da temperatura, que é a temperatura menos 80. E vamos chegar aqui num valor igual a que 150T menos 12.000. E para o leite, da mesma forma, a massa do leite, 50 gramas, vezes a constante 1, variação da temperatura T menos 20, vamos chegar também aí à quantidade de energia do leite igual a 50T menos 1.000. E vamos somar essas quantidades de energias. Então, a quantidade do café, 150T menos 12.000, e do leite, 50T menos 1.000. Calculando, 150T mais 50, 200T. 12.000 menos 1.000 vai dar um total de menos 13.000, igual a zero. Isolando T, nós temos aí que podemos aqui cortar os dois zeros. Então, nós temos aí que 130 dividido por 2, vai dar um total aí de 65 graus Celsius, que é a nossa resposta da letra A. Bom, essa é uma das formas de resolver. Temos outra que você pode calcular
utilizando já a parte da soma da quantidade de calor trocada entre os corpos deve ser igual a zero. Então, desenvolve-se o mesmo raciocínio, só que você faz tudo direto, né, substituindo os valores dos dados do café com os dados do leite, vai chegar aí na mesma resposta, que é 65 graus Celsius. Então, gostou? Atividade número 2. Dois blocos, A e B, feitos do mesmo material, apresentam os seguintes dados. Então, a massa de A, 10 gramas, e a temperatura, menos 20 graus Celsius. A massa de B, 30 gramas, e a temperatura, 40 graus. Após a troca de calor, somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será. Bom, então vamos seguir o mesmo raciocínio da atividade 1, né? Calculando a quantidade de energia do bloco A, quantidade de energia do bloco B, e depois somando as quantidades de calor e igualando a zero. Então, os dados aí do problema, né? Já transcrevi aqui massa e temperatura dos dois blocos. Vamos aos cálculos. Então, vamos calcular inicialmente do bloco A. A quantidade de energia de A é dada pela massa, que são 10 gramas. A constante não foi dada, mas nós vamos incluir ela aqui nos cálculos. A variação da temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura de A, que é menos 20 graus. E chegamos aí a um valor de 10C vezes T mais 200. Da mesma forma, vamos calcular a quantidade de energia do bloco B. Substituindo os valores, vamos ter aí que a massa 30 vezes a constante vezes a variação de temperatura, que é a temperatura menos a temperatura de B, que é 40. Então, chegamos aí a um valor de 30 CT menos 1.200. Aplicando aí a soma das quantidades de calor igualando a zero, nós temos que 10 CT mais 200 mais 30 CT menos 1.200 igual a zero. Somando 10 CT mais 30 CT, encontramos o valor de 40 CT, menos 1.200 menos 200 vai dar 1.000, que é igual a zero. Então, isolando a temperatura, nós vamos ter aí 1.000 dividido por 40, que vai ser igual a 25. Então, corresponde aí a letra D. Bom, e temos também a outra forma, do mesmo jeito que calculamos na atividade 1, também poderia ser calculado direto, somando a quantidade de energia do bloco A mais o bloco B e igualando a zero. Chegaremos aí ao cálculo de 25 graus Celsius. Atividade 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água, dado o calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Bom, inicialmente vamos à extração dos dados do problema. Então, temos aí a massa de água, que são 2 kg, que equivale a 2.000 gramas. A temperatura inicial, 20 graus Celsius. A temperatura final, 28 graus Celsius. O calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E nós sabemos que a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo pode ser calculada através da fórmula de quantidade de energia, que é o Q igual a M vezes C vezes ΔT, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico da substância e o ΔT é a variação de temperatura do sistema. Então, é só substituirmos esses valores na expressão matemática. Então, temos que a massa vezes
calor específico vezes a variação de temperatura é igual a 2.000 vezes 1 vezes 8, que vai dar um total de 16.000 calorias, que também equivale a 16 quilocalorias, uma vez que 1 quilocal é igual a 1.000 calorias. Atividade 4. 1 litro de água está a temperatura ambiente de 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química, que libera 25 quilocal, qual será a temperatura final da água? Então, nós temos que a densidade da água é 1 grama por cada 1 ml, ou equivalente a 1 kg por cada 1 litro de água, e o calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Bom, então a gente pode deduzir esse raciocínio, né, da densidade, utilizando que 1 kg de água equivale a 1 litro, então nós vamos ter equivalente a 1.000 gramas. Usando a massa da densidade, nós podemos chegar aí também no mesmo raciocínio de massa de 1.000 gramas. Quanto ao calor específico da água, se nós temos uma caloria que equivale a 1 grama, nós temos 1.000 gramas de água, então nós vamos ter equivalente a 1.000 calorias, ok? Então, vamos prosseguir com o nosso cálculo. O cálculo da quantidade de calor recebida pela água é dada por 1.000 calorias equivale a 1 quilocal, né? Nós estamos pegando essa informação aqui. Qual que é a quantidade de calor liberada por 25 calorias? Então, fazendo aqui o cálculo de uma regra de 3, nós vamos ter 25 vezes 1.000 dividido por 1, vai dar um total aí de 25.000 calorias. O calor específico da água, que é 1 caloria por cada grama, a temperatura inicial de 22 graus, então nós podemos, a partir daí, calcular a temperatura final, né, utilizando a fórmula da quantidade de calor. Então, nós temos que a quantidade de calor é 25 calorias, a massa, 1.000 gramas, né? Pegamos aqui 1.000 gramas de massa de água. A constante é 1. E a temperatura, a variação de temperatura, nós temos temperatura final menos 22 graus. Uma vez que a gente está procurando qual que é a temperatura final da água. Então, fazendo o cálculo, nós temos aí que a temperatura final é igual a 47 graus Celsius, certo? Então, muito bem, se você entendeu, clica aí no joinha, tá bom? Atividade 5. Os alunos de um curso da UFRJ realizaram todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender 15 calorias por cada 1 minuto de atividade. Analisando a tabela. Então, nós temos uma tabela com as substâncias glicose, carboidratos, proteínas e gorduras e o valor calórico por cada 1 grama, ou seja, 3,8 quilocalorias por 1 grama de glicose, 4,1 quilocalorias por cada grama de carboidrato ou proteína e 9,3 gramas de gordura, 9,3 quilocalorias por grama de gordura. Bom, inicialmente vamos tirar os dados, né? Esse atleta ele vai ter que perder 15 calorias por cada minuto de atividade física durante um período de 93 dias. Inicialmente, em 30 dias de ginástica, ele terá, em 30 minutos, equivale a um dia de ginástica diária. Então, calculando em regra de 3, em 15 quilocalorias por cada 1 minuto, então ele terá aí um gasto calórico de 450 quilocalorias. Ou seja, esse vai ser o consumo dele de quilocalorias por dia. Portanto, se ele tem que fazer essa ginástica por um período de 93 dias, quanto de gordura ele perderá nesses 93 dias?
Então, 93 dias vezes 450 quilocalorias, nós vamos ter um total aí de 41.850 quilocalorias de gasto energético. Se a gordura, de acordo com a tabela dada, é 9,3 quilocalorias por cada 1 grama, queimando 41.850 quilocalorias nos exercícios físicos por 30 minutos, durante o período de 93 dias, ele terá, né, qual a perca aí de gordura? Então, 9,3 quilocalorias equivale a 1 grama, 41.850 quilocalorias equivale a X. Fazendo aqui uma regra de 3, nós temos aí que ele vai perder 4.500 gramas ou 4,5 quilos de gordura nesse período. Então, certo? Então, se as atividades te ajudaram de alguma forma, clique aí no gostei. Se você ainda tem alguma dúvida, assista a aula número 2, que é sobre quantidade de energia, ou ainda deixe registrado aí nos comentários que eu irei ajudá-lo. Próxima semana teremos as atividades aí da semana 3. Espero você. Até lá!